Hoje nós vamos entrar juntos em uma das cenas mais impressionantes de toda a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12. A guerra no céu e a queda de Satanás. E eu quero, desde o começo, lembrar você de uma coisa muito importante. Esse texto não foi escrito para alimentar curiosidade profética, mas para sustentar crentes reais, sofrendo de verdade, em cidades da Ásia Menor, perseguidos por um império brutal. O livro de Apocalipse é uma carta profética. João escreve para igrejas específicas, com problemas bem concretos, de fé, de perseguição, de sedução do mundo. E o Espírito Santo, através dessas visões cheias de símbolos, está abrindo o bastidor espiritual da história. Ele está dizendo, não é só Roma, não são só os imperadores, não são só as leis injustas. Por trás disso tudo há um conflito espiritual profundo. Do capítulo 12 ao capítulo 14. Apocalipse abre para nós esse bastidor. É como se o Senhor dissesse, deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo por trás do que vocês enxergam no jornal, nas ruas e até dentro da igreja. E Apocalipse 12 é, de certa forma, uma cena de bastidor da encarnação e da obra de Cristo. Aquilo que os evangelhos mostram na terra, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Apocalipse 12 mostra com imagens no céu, na dimensão espiritual. A estrutura desse capítulo é simples, mas profunda. Nos versículos 1 a 6, aparece a visão da mulher, do filho e do dragão. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e coroa de 12 estrelas. Um dragão enorme, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E um filho homem que vai reger todas as nações com cetro de ferro. Depois, dos versículos 7 a 12, João vê uma guerra no céu, Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Por fim, dos versículos 13 a 17. O dragão, já derrotado no céu, persegue a mulher na terra. Repara nos personagens principais, porque isso é chave para a nossa caminhada hoje. A mulher representa o povo de Deus. Ela é continuidade de Israel fiel, do povo da aliança. E também inclui a igreja, o povo de Deus em Cristo. O Filho é claramente o Messias, Cristo Jesus. Porque o texto diz que ele regerá as nações com cetro de ferro, ecoando o Salmo 2. Aquele salmo em que Deus estabelece o seu rei sobre o seu santo monte Sião. O dragão é identificado pelo próprio texto. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. As palavras que se repetem e dão o tom desse trecho são guerra, acusador, foi expulso, salvação, reino, autoridade de Cristo. Isso já mostra o clima, um conflito real, mas com uma vitória anunciada. Agora, presta atenção de forma especial nos versículos 7 a 12. Que são o coração da nossa meditação hoje. O texto diz que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. Miguel, que em outras partes da Bíblia aparece como um príncipe ligado ao povo de Deus. Aqui é apresentado como líder de um exército celestial. O dragão, por sua vez, não está sozinho, seus anjos pelejam com ele. Mas, logo em seguida, João diz algo fundamental. O dragão não prevaleceu. E, mais do que perder a batalha, ele perde o lugar. O texto afirma que não se achou mais o seu lugar nos céus. Isso não é só geografia celestial. É linguagem jurídica e espiritual. Ele perde o direito de estar ali como acusador do povo de Deus. A partir disso, João ouve uma grande voz no céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Percebe a conexão entre a expulsão do acusador e a chegada da salvação, do reino e da autoridade do Cristo? Quando a voz diz agora veio, ela está apontando para um momento decisivo na história da redenção. Em seguida, o versículo descreve quem são os vencedores. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui nós vemos 3 marcas do povo vencedor. Primeiro, confiam no sangue do Cordeiro. Segundo, mantêm uma palavra de testemunho fiel. Terceiro, não colocam a autopreservação acima da fidelidade ao Senhor. E o texto termina essa parte com um duplo tempo. Alegria nos céus e ai na terra. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós temos ao mesmo tempo uma vitória consumada no céu. E uma guerra que continua na terra. E isso nos leva a uma pergunta importante. Esse texto fala de algo que já aconteceu. De algo que está acontecendo agora ou de algo que ainda vai acontecer lá no fim. Olha com calma.
Todo o capítulo 12 está claramente ligado à primeira vinda de Cristo. A mulher dá à luz um filho homem que há de reger as nações com cetro de ferro. Esse filho é arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso aponta para a encarnação, a obra, a ressurreição e a ascensão de Jesus. A queda do dragão, descrita como perda de lugar no céu, é apresentada como consequência da obra de Cristo. O próprio Novo Testamento interpreta assim. Em João capítulo 12, versículo 31. Jesus diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E ele fala isso olhando para a cruz. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Paulo diz que Cristo despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Aprendemos que pela morte, Cristo destruiu aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, à luz de toda a Escritura, a queda descrita em Apocalipse 12 está profundamente vinculada à primeira vinda de Cristo. O cumprimento principal está ligado à cruz e à exaltação de Jesus. Mas os efeitos dessa vitória continuam se desdobrando até o fim da história. Antes da cruz, a própria Bíblia mostra Satanás com algum tipo de acesso à presença de Deus para acusar o seu povo. Em Jó capítulos 1 e 2, vemos Satanás aparecendo entre os filhos de Deus, questionando a integridade de Jó diante do Senhor. Em Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 5, Satanás está à direita do sumo sacerdote Josué para o acusar. O Senhor o repreende. Tira as vestes sujas de Josué e coloca vestes limpas. Uma imagem linda de justificação. Esses textos mostram que, na antiga aliança, havia um espaço, por assim dizer, para a acusação de Satanás diante de Deus. Porque a obra de Cristo ainda não tinha sido consumada na história. Mas com a cruz, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a situação muda radicalmente. Em Lucas capítulo 10, versículo 18. Quando os discípulos voltam felizes porque até os demônios se submetiam no nome de Jesus, ele diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. No contexto, é como se Jesus dissesse: a expansão do reino, a pregação do evangelho, a autoridade que eu dou a vocês. Tudo isso está ligado a uma queda real de Satanás. Em João capítulo 12, como já vimos, Jesus conecta a sua hora, a hora da cruz, com a expulsão do príncipe deste mundo. Em Colossenses e Hebreus, a morte de Cristo é vista como o momento em que ele desarma, despoja, expõe ao desprezo as forças espirituais malignas. Então, quando Apocalipse 12 diz que o acusador foi expulso, isso não é apenas uma cena futura. É o retrato simbólico daquilo que a cruz realizou de forma definitiva. E aqui entra uma das verdades mais preciosas para a nossa vida diária. Se Cristo é o nosso advogado perfeito, se o sangue dele é suficiente, então o acusador não tem mais base legal para nos condenar diante de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 afirma: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no mesmo capítulo, dos versículos 31 a 34, Paulo pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Percebe o contraste? Antes, Satanás aparece como acusador. Depois da cruz, Cristo aparece como advogado e intercessor. Primeira carta de João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se o céu está ocupado pelo nosso advogado, o acusador perdeu lugar. A acusação contra o crente verdadeiro não encontra eco na sala do trono. Isso não significa que o diabo tenha deixado de atuar. Pelo contrário, o texto diz que ele desceu à terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso o Novo Testamento fala de uma guerra ainda em andamento. Primeira carta de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12. Nos chama a revestir-nos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue,
mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E Apocalipse capítulo 20 versículos 7 a 10. Aponta para o momento futuro em que Satanás será definitivamente lançado no lago de fogo, consumando a vitória que já foi decretada na cruz. Então nós vivemos nessa tensão. Já houve uma derrota decisiva na cruz, mas ainda aguardamos a derrota final na volta de Cristo. Já existe vitória real, mas ainda a batalha real. Diante disso, é importante corrigir algumas leituras populares. Muita gente constrói quase toda a doutrina sobre Satanás, usando textos simbólicos e poéticos como Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, que, no contexto imediato, falam de reis humanos, ainda que possam ecoar realidades espirituais mais profundas. O problema é quando esses textos, que são mais obscuros, são usados para formar certezas doutrinárias, enquanto textos claros como João capítulo 12, Colossenses capítulo 2, Hebreus capítulo 2 e Apocalipse 12 são deixados de lado. A boa regra é essa: deixar que a Escritura interprete a Escritura, e que os textos mais claros iluminem os mais difíceis. Quando fazemos isso, Apocalipse 12 se torna uma fonte de profunda segurança para nós. Porque, em resumo, o que esse texto está dizendo é: no céu, a vitória já é total, e a acusação foi silenciada pelo sangue do Cordeiro. Na terra, a batalha continua. Mas é a batalha de um inimigo derrotado contra um povo já declarado vencedor. A igreja é chamada a viver aqui, com os olhos na realidade que já está decidida lá. E é aqui que essa palavra encontra a sua e a minha vida no Brasil de hoje. Você não é um crente vivendo numa guerra incerta, torcendo para ver no que vai dar. Em Cristo, você é parte de um povo cuja vitória já foi declarada nos céus. A sua identidade não é alvo do diabo em primeiro lugar. A sua identidade é vencedor pelo sangue do Cordeiro. Percebe como isso muda a forma de falar, de orar, de enfrentar o dia? Infelizmente, muitos de nós fomos alimentados com um discurso de medo constante. Tudo é diabo. Tudo é maldição. Tudo é obra de feitiçaria. E, sem perceber, passamos mais tempo falando do inimigo do que do nosso Senhor. Mas Apocalipse 12 nos chama a um outro tipo de postura. Uma fé informada pela obra de Cristo. Sim, a guerra é espiritual. Mas ela não é uma guerra entre dois poderes iguais. Não é luz e trevas disputando para ver quem vai ganhar. A vitória já foi decidida na cruz. Na prática, isso significa que quando pensamentos de acusação surgirem, você precisa se lembrar: o acusador foi expulso do céu. Quem tem a palavra final sobre mim é Cristo. Talvez você ouça dentro de você: você não presta. Não adianta tentar de novo. Deus deve estar cansado de você. Olha o seu passado, olha o que você fez. Nessas horas, você não pode simplesmente concordar com essa voz. Você precisa responder com a verdade da palavra. Você pode dizer, ainda que em silêncio, mas com fé: é verdade que eu pequei. Mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Como está em primeira carta de João capítulo 1 versículo 7. Em Cristo não há condenação para mim. Como diz Romanos capítulo 8 versículo 1. Deus é quem me justifica. Cristo é quem intercede por mim. Aqui é importante distinguir a voz acusadora do inimigo da convicção amorosa do Espírito Santo. A acusação de Satanás é vaga, esmagadora, sem saída. Ela diz: você é um fracasso. Não tem jeito. Deus se afastou de você. Já a convicção do Espírito Santo é específica. Aponta o pecado. E aponta para Cristo como solução. O Espírito diz: isso que você fez está errado. Confesse. Arrependa-se. Volte para a cruz. E, quando você confessa, Ele te lembra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os vencedores em Apocalipse 12 foram aqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Isso vale para nós hoje. Pelo sangue do Cordeiro significa descansar diariamente na suficiência da cruz.
Não é usar o sangue de Jesus como uma espécie de fórmula mágica. Como quem repete palavras. É viver debaixo da realidade da nova aliança. É confessar pecados. Caminhar em arrependimento e fé. Crer que o que Cristo fez é suficiente para te reconciliar com Deus. Pela palavra do testemunho significa falar de Cristo com a vida e com a boca. Significa não negar o nome dele por conveniência ou medo. Isso, no contexto de Apocalipse, inclui até a disposição para morrer por causa de Jesus. Mas, no nosso cotidiano, essa disposição aparece nas escolhas menores também. Manter a integridade quando todos esperam que você ceda. Não negar a fé para ganhar uma promoção. Testemunhar de Cristo com mansidão diante de uma família que zomba. Recusar participar de esquemas errados mesmo que isso custe amizade, posição, dinheiro. Não amaram a própria vida até a morte. Significa que a prioridade do reino de Deus está acima da autopreservação. No Brasil de hoje, isso toca decisões muito concretas. No ambiente de trabalho, por exemplo. Talvez você seja pressionado a participar de corrupção. Pequenas fraudes. Coisas que todo mundo faz. Você se vê tentado a pensar: se eu não entrar nesse jogo, vou ser perseguido. Posso perder o emprego. Posso ser deixado de lado. A carne grita. Preserva tua vida, teu conforto, tua segurança. Mas Apocalipse 12 te lembra. A sua segurança verdadeira vem do Rei que já reina. Você não precisa vender a sua fidelidade para tentar garantir o seu futuro. Na família. Quantas vezes nós explicamos tudo como maldição? Como se estivéssemos presos a uma corrente que não pode ser quebrada. Meu pai foi assim. Minha mãe foi assim. Meus avós foram assim. Então eu também vou ser. E, claro, existe influência familiar. Existe ambiente, existe padrão aprendido. Mas, em Cristo, você tem uma nova história. O acusador não tem mais direito legal sobre você. Você não precisa carregar um rótulo de maldições intermináveis. Em vez de gastar a vida inteira só quebrando maldição. Sem mudar atitudes. O chamado é: agarre pela fé o que Cristo já conquistou. E comece a viver de forma diferente dentro de casa. Perdoando. Pedindo perdão. Aprendendo a dialogar. Buscando aconselhamento. Tratando feridas. Na igreja. Muitas vezes há mais curiosidade por detalhes sobre demônios do que desejo sincero de conhecer a Cristo e obedecer sua palavra. Gente que sabe nome de demônio, hierarquia de principados. Supostas estratégias de espíritos territoriais. Mas não sabe explicar Romanos capítulo 8. Não se alimenta dos evangelhos. Não vive o sermão do monte. Apocalipse 12 nos chama a recolocar o foco. O centro da visão não é o dragão. O centro é o cordeiro. A mulher preservada por Deus. O filho entronizado. A nossa vitória não vem de técnicas sofisticadas, mas do sangue do cordeiro e da fidelidade no testemunho. Então, deixa eu propor algo muito prático para você hoje. A pérola acionável desse texto, que você pode viver já, é essa frase simples. Hoje, em cada acusação e em cada medo, eu vou responder com o que já foi decidido no céu. Em Cristo eu sou perdoado, protegido e enviado. Perdoado. Porque o sangue do Cordeiro já removeu a culpa que dava força à acusação. Protegido. Porque pertenço a um reino que já foi inaugurado. E cujo rei está assentado no trono. Enviado. Porque não fui deixado no mundo apenas para sobreviver, mas para testemunhar, em palavras e atitudes, a vitória desse rei. Para ajudar você a praticar isso, eu quero sugerir algo muito específico. Separe alguns minutos ainda hoje para ler em voz alta Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 17. Leia devagar, como oração. E cada vez que o coração apertar, cada vez que um pensamento acusador vier, lembre-se do que você leu e responda a partir dessas verdades. Quando você ouvir: você é condenado, responda: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando vier: você é escravo desse pecado para sempre, responda: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando vier: Deus vai te abandonar, responda:
Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Agora, deixa eu te mostrar como tudo isso se encaixa na grande história do Evangelho. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Logo após a queda, Deus promete que da semente da mulher viria alguém que pesaria a cabeça da serpente. Em Apocalipse 12, a mulher e o dragão reaparecem. O filho que nasce é o cumprimento daquela promessa. Na encarnação, Jesus entra no campo de batalha como filho da mulher prometido. Na cruz, ele vence o inimigo justamente no ponto mais forte dele: a acusação baseada na nossa culpa. O diabo é chamado de acusador dos irmãos. Mas, quando o Cordeiro derrama o seu sangue, ele assume a nossa culpa, paga a nossa dívida e, assim, tira da mão de Satanás a principal arma que ele tinha contra nós. Na ressurreição e na ascensão, Jesus é entronizado à direita do Pai. E é aí que o anúncio de Apocalipse 12 se cumpre. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. O Rei já reina. O acusador já foi expulso do tribunal. A causa já foi julgada. Se você ainda não está em Cristo, isso significa que, por mais religioso que você seja, você ainda está se apresentando diante de Deus com base na sua própria justiça. E, diante da santidade de Deus, isso não se sustenta. Sem Cristo, você permanece vulnerável ao acusador, preso à sua culpa real. O convite do Evangelho é este: renda-se ao Rei que já venceu por você. Pare de tentar equilibrar a balança com boas obras. Reconheça seu pecado. Reconheça a suficiência da cruz. Confie que o sangue de Jesus é suficiente para te reconciliar com Deus. Crer não é apenas aceitar um conjunto de ideias. É entregar a vida. É sair do trono do próprio coração e dizer: Senhor Jesus, assume o lugar de rei em mim. Se você já é crente, mas está cansado, com medo, vivendo como se a escuridão na terra fosse mais forte que a realidade do céu, Apocalipse 12 é um chamado para levantar os olhos. Sim, o diabo desceu com grande ira. Sim, a perseguição, a opressão, a injustiça. Mas a voz mais alta continua sendo a do céu, dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Obedecer, então, não é tentar conquistar uma vitória que ainda não existe. Obedecer é viver como povo que já foi declarado vencedor. É abraçar o caminho do testemunho fiel, mesmo quando isso significa pequenas ou grandes perdas. É viver vigilante, sóbrio e em oração, mas não apavorado. A vigilância cristã não é paranoia. É lucidez. Talvez haja uma área específica em que o medo tem paralisado a sua obediência. Medo de assumir compromisso com uma igreja por causa de feridas antigas. Medo de confessar um pecado escondido porque você pensa: se souberem, acabou para mim. Medo de dar um passo de fidelidade financeira, de generosidade, porque você acha que não vai conseguir se manter. Medo de testemunhar de Cristo para aquela pessoa da sua família, ou do seu trabalho, porque você teme rejeição. Lembra, o dragão está furioso, porque sabe que pouco tempo lhe resta. A fúria dele é sinal da derrota, não da vitória. Ele ataca o povo de Deus, porque já perdeu o espaço nos céus. Então, diante desse texto, eu quero te convidar a uma resposta bem concreta, que junta tudo o que a gente meditou até aqui. A verdade central que Apocalipse 12 nos entrega é esta: em Cristo, o acusador já foi expulso do céu. E a tua identidade foi selada como vencedor pelo sangue do Cordeiro, mesmo que a batalha ainda continue na terra. A pérola do dia, aquela que você pode levar consigo agora mesmo, é esta: toda vez que o medo ou a acusação aparecerem hoje, não responda com o que você sente. Responda com o que já foi decidido no céu. Diga, em fé: em Cristo eu sou perdoado, protegido e enviado. O vislumbre da graça é contemplar que tudo isso não depende da sua força, nem da sua performance espiritual. Depende do Cordeiro que foi morto e reviveu. É ele que entrou na história como filho da mulher. É ele que derramou o sangue que silencia o acusador. É ele que se assentou à direita de Deus, como teu advogado e teu rei. Quando você cair,
Não corra do trono. Corra para o trono. Lá não está o acusador. Lá está o teu advogado. E agora, eu quero encerrar esse momento, te convidando a orar comigo, em simplicidade, pedindo que o Espírito Santo grave essa palavra dentro de nós. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela revelação da tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa no escuro sobre o que está acontecendo na história e na dimensão espiritual. Obrigado porque, em Cristo, a vitória já foi conquistada. A salvação já foi inaugurada. O reino já foi estabelecido. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes vivemos com mais medo do diabo do que com temor do Senhor. Reconhecemos que, muitas vezes, a nossa boca fala mais da força do inimigo do que da suficiência da cruz. Perdoa-nos. Confessamos diante de ti pecados específicos que têm alimentado culpa em nós. Pensamentos impuros não confessados. Mentiras escondidas. Injustiças que praticamos. Falta de perdão que carregamos. Idolatrias do coração que temos alimentado. Nós trazemos isso à luz agora. E nos apropriamos pela fé do sangue do Cordeiro que purifica de todo pecado. Espírito Santo, grava em nós a realidade da vitória de Cristo. Quando o acusador sussurrar, faz ecoar mais forte em nosso espírito a voz do céu que diz: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Fortalece-nos para testemunhar, mesmo em meio à pressão. Dá-nos coragem para escolhas difíceis. Integridade no trabalho. Fidelidade no casamento. Pureza no uso da internet. Verdade nos relacionamentos. Generosidade no uso do dinheiro. Hoje, de forma concreta, nós te entregamos aquela área em que o medo tem paralisado a nossa obediência. O Senhor conhece. Diante de ti nós dizemos: Senhor, eu quero obedecer, mesmo tremendo. Eu quero confiar que o Senhor guarda minha vida, enquanto eu busco em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Que, ao longo desta semana, ao lermos a tua palavra, especialmente em Romanos capítulo 8, o Senhor renove em nós a mente. Quebre fortalezas de mentira. Cale a voz da acusação. E nos encha com a alegria da salvação. Nós te pedimos tudo isso, confiando não em nós mesmos, mas no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho que o Senhor mesmo coloca em nossa boca. Em nome de Jesus. Amém. Você ficou até o final. O vídeo acabou, a tela escureceu, a maioria das pessoas já deslizou o dedo para o próximo conteúdo, buscando a próxima dose rápida de dopamina. Mas você não. Você continuou aqui. E esse simples ato de permanecer me diz muito sobre o estado do seu coração e sobre a fibra da sua alma. Me diz que você não está aqui apenas por entretenimento religioso. Me diz que, lá no fundo, existe uma fome, uma sede de algo que as conversas superficiais do dia a dia não conseguem satisfazer. Você está em busca de alicerce. Você está procurando uma rocha onde firmar os pés enquanto o mundo ao seu redor parece areia movediça. Então, como recompensa pela sua persistência, e honrando a sua fome, eu quero ter uma conversa diferente com você agora. Vamos tirar a formalidade do estudo bíblico, vamos fechar os livros de teologia por um minuto. E vamos ter aquela conversa de vestiário. Aquela conversa de trincheira. Olho no olho, coração a coração. Imagine que o estádio está vazio, as luzes se apagaram, e só restou eu e você aqui, diante da grandeza do que acabamos de ouvir em Apocalipse 12. Eu preciso que você entenda a magnitude do que a palavra de Deus acabou de declarar sobre a sua vida. Isso não foi mitologia. Isso não foi uma história de heróis e vilões para dormir. Apocalipse 12 é a biografia da sua alma. É o decreto oficial da sua cidadania celestial. E eu sinto que, talvez, você tenha entrado nesse vídeo hoje carregando um peso que não é seu. Talvez você tenha acordado esta manhã sentindo-se pequeno. Sentindo-se derrotado. Sentindo-se como se estivesse lutando uma guerra onde as chances são zero. O mundo é especialista em nos fazer sentir inadequados. As redes sociais gritam que você não é rico o suficiente. Não é bonito o suficiente. Não é espiritual o suficiente. O seu espelho, às vezes, reflete cansaço e fracasso. As vozes do seu passado, talvez de um pai ausente, de um ex-cônjuge crítico, de um chefe abusivo, ainda ecoam na sua mente dizendo: você nunca vai chegar lá.
E, pior ainda, existe uma voz espiritual. A voz do dragão, que sussurra nas madrugadas. Você é uma fraude. Se Deus soubesse quem você é de verdade, ele te vomitaria. Mas eu estou aqui, com a autoridade das Escrituras, para quebrar esse ciclo de mentiras agora mesmo. Preste muita atenção. O que define quem você é não é o seu saldo bancário. Não é o seu status de relacionamento. Não é o seu passado manchado. Não é a sua ansiedade. O que define quem você é o fato cósmico, histórico e imutável de que houve uma guerra no céu. E o seu inimigo foi expulso. Você tem noção do poder disso? O promotor de justiça do inferno. Aquele que anotava cada erro seu. Aquele que tinha uma lista detalhada das suas falhas. Ele foi barrado na porta do tribunal de Deus. Ele não tem mais crachá de acesso. Ele não tem mais voz na corte. Quando ele tenta subir para te acusar, ele encontra a porta trancada pelo sangue do Cordeiro. E lá dentro, no trono, quem fala por você não é a sua boa conduta. É o advogado perfeito, Jesus Cristo, o justo. Eu quero que você respire fundo agora e deixe essa verdade descer da sua cabeça para o seu coração. Visualize isso. Toda vez que você sente aquela culpa esmagadora, aquela sensação de que Deus está de braços cruzados, balançando a cabeça em desaprovação para você, saiba, isso é mentira. Isso é fumaça de um inimigo derrotado. Deus está olhando para você através do filtro perfeito de Jesus. Ele vê a justiça de Cristo em você. Você é aceito. Você é amado. Você é blindado. Agora, vamos trazer isso para segunda-feira de manhã. Porque é fácil se sentir vitorioso durante um vídeo no domingo à noite. O desafio é se sentir vitorioso quando o despertador toca às 6 da manhã. Quando a pilha de louça está na pia. Quando o chefe está gritando. Quando o diagnóstico médico não é o que você esperava. Como é que a queda de Satanás me ajuda a pagar o aluguel? Como é que o sangue do Cordeiro me ajuda a lidar com a depressão? Ajuda porque muda sua postura diante da vida. Existe uma diferença brutal entre lutar pela vitória e lutar a partir da vitória. Quem luta pela vitória está ansioso. Está com medo. Acha que tudo depende do seu desempenho. Se eu falhar, eu perco a guerra. Mas você luta a partir da vitória. A guerra principal já foi ganha. O general inimigo já se rendeu na cruz. O que você está enfrentando agora são batalhas de resistência. São guerrilhas de um exército que está batendo em retirada. Quando a ansiedade bater na sua porta e tentar apertar o seu peito, você não vai se encolher em posição fetal. Você vai se levantar e dizer: ansiedade, você é real, eu sinto você. Mas você não é a autoridade final sobre a minha vida. O meu rei tem um nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra, inclusive o seu, ansiedade. Isso é vencer pela palavra do testemunho. É falar a verdade de Deus para a mentira da emoção. Quando o medo do futuro vier, dizendo que você vai falir, que você vai ficar sozinho, que seus filhos vão se perder, você vai responder: eu não sei o que o amanhã traz. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o trono não está vazio. Eu não sou órfão do acaso. Eu sou filho do dono da história. E se ele cuida dos lírios do campo, como diz Mateus 6, ele vai cuidar de mim. Eu sei que tem gente me ouvindo agora que está pensando: mas eu errei feio. Eu caí. Eu sujei minhas vestes. Essa conversa de vitória não é para mim, é para os santos perfeitos. Pare com isso agora. O texto de Apocalipse 12 diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Sangue é para quem se machuca. Sangue é para quem tem ferida. Sangue é para purificar quem se sujou. Se você fosse perfeito, não precisaria do sangue. A sua vitória não está na sua perfeição. Está na sua lavagem. Se você caiu, levante-se. O chão não é o seu lugar. A lama não é a sua casa. O inimigo quer que você fique no chão, chafurdando na culpa, pensando: agora já era, agora estraguei tudo. Mas o Espírito Santo estende a mão e diz: filho, filha, o sangue ainda está quente. O sangue ainda tem poder. Confesse, receba o perdão, limpe os joelhos e volte para a luta. O justo cai 7 vezes, mas se levanta, diz Provérbios 24:16. A marca do vencedor não é nunca cair. A marca do vencedor é nunca desistir de se levantar em Cristo.
Eu quero despertar em você uma santa indignação hoje. Chega de aceitar passivamente o que a vida joga em cima de você. Chega de viver como se o diabo fosse o dono do seu bairro, da sua família, da sua mente. Ele é um intruso. Ele é um poceiro ilegal num território que pertence a Cristo. Sua casa pertence a Jesus. Sua mente pertence a Jesus. Seu casamento pertence a Jesus. Seus filhos são herança do Senhor. Tome posse disso. Comece a profetizar dentro da sua casa. E quando eu digo profetizar, eu não estou falando de adivinhar o futuro. Estou falando de declarar a palavra de Deus sobre a realidade. Entre no quarto do seu filho, talvez enquanto ele dorme, e diga: aqui não há lugar para drogas. Não há lugar para depressão. Não há lugar para rebeldia. Essa vida pertence ao Senhor. Olhe para sua conta bancária no vermelho e diga: Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Dá-me sabedoria para administrar. Abre portas de trabalho. Porque eu sou semente de justo e não fui criado para mendigar o pão. Você tem autoridade. Não a autoridade de quem grita, mas a autoridade de quem porta o selo real. Imagine um guarda de trânsito. Ele pode ser pequeno, magro, fisicamente fraco. Mas quando ele levanta a mão, um caminhão de 30 toneladas para. Por quê? O caminhão para por causa da força física do guarda? Não. O caminhão para por causa da farda que ele veste e da autoridade do Estado que ele representa. Você é esse guarda. Os problemas que vêm contra você são como caminhões gigantes. O diabo ruge como um leão, diz 1 Pedro 5. Mas você está revestido com a farda de Cristo. Você representa o reino dos céus. Quando você levanta a mão em oração, quando você cita a palavra, o mundo espiritual tem que frear. Não por causa da sua força, mas por causa daquele que te enviou. Então, pare de se desculpar por existir. Pare de andar encurvado. A humildade cristã não é complexo de inferioridade. Moisés era o homem mais manso da terra, mas enfrentou Faraó e abriu o Mar Vermelho. Jesus era manso e humilde de coração, mas expulsou vendilhões do templo e ressuscitou mortos. Você pode ser manso e, ao mesmo tempo, ser um guerreiro terrível contra as trevas. Você pode ser gentil com as pessoas e implacável contra o pecado e o mal. Eu vejo em você, mesmo que você não veja agora, um potencial explosivo. Eu vejo alguém que Deus quer usar para quebrar maldições hereditárias que vêm se arrastando na sua família há gerações. Talvez o divórcio seja o padrão na sua família há 100 anos. Talvez o alcoolismo. Talvez a miséria. Mas Deus colocou você lá para ser o ponto de virada. Você vai ser a pessoa que vai fincar a bandeira da cruz e dizer: daqui não passa. A partir de mim, a história muda. A partir de mim, meus filhos conhecerão o Senhor. A partir de mim, haverá paz e prosperidade. Você tem um mandato para isso. E não deixe ninguém te dizer que é tarde demais. Ah, eu já tenho 50 anos. Ah, eu já perdi muitas oportunidades. Moisés começou aos 80. Caleb pediu uma montanha cheia de gigantes aos 85. Para Deus não existe tarde demais. Existe o agora. O hoje se ouvirdes a sua voz. O seu tempo é agora. A sua virada começa neste entendimento. Eu quero falar também com você que se sente sozinho na batalha. Você olha para o lado na igreja, no trabalho, em casa, e parece que ninguém entende a pressão que você carrega. Parece que você está carregando o piano sozinho. Apocalipse 12 nos lembra de algo lindo. Miguel e seus anjos pelejaram. A mulher foi sustentada no deserto. O céu é habitado. Você está cercado por uma nuvem de testemunhas, como diz Hebreus 12:1. Eliseu orou para que o moço visse, e ele viu que a montanha estava cheia de carros de fogo. Se Deus abrisse seus olhos espirituais agora, você veria que há mais com você do que contra você. Você nunca, jamais, em nenhum microsegundo da sua vida, esteve realmente sozinho. A solidão é uma ilusão de ótica da alma. A presença de Deus é a realidade física do universo. Deixe essa certeza curar a sua orfandade. Deixe o Pai te abraçar agora. Sinta o amor dele. Não um amor teórico, mas um amor que diz: eu dei meu filho por você. Eu despojei o inferno por você. Eu preparei um lugar na glória para você. Você acha mesmo que eu vou te abandonar por causa de uma conta atrasada?
Você acha mesmo que eu vou te esquecer no leito do hospital? De jeito nenhum. Pode uma mãe se esquecer do filho que mama? Isaías 49 diz que sim, é possível. Mas Deus diz: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Você está gravado na mão de Deus. As feridas de Cristo são o lugar onde o seu nome está escrito. Então, enxugue essas lágrimas. Não lágrimas de tristeza, pelo menos. Chore se for de gratidão, chore se for de alívio, chore se for de arrependimento. Mas não chore como quem não tem esperança. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. E a manhã já raiou na ressurreição de Jesus. Nós já vivemos na luz da manhã eterna, mesmo que ainda haja nuvens no céu. Eu te desafio a fazer desta semana a semana da virada de chave na sua mente. Acorde amanhã e, antes de pegar o celular, antes de ver as notícias ruins, declare em voz alta: hoje é o dia que o Senhor fez. O acusador foi expulso. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou amado, perdoado, protegido e habilitado. Faça isso todo dia. Repita até sua alma acreditar. A fé vem pelo ouvir, diz Romanos 10:17. Então pregue para si mesmo. Seja o profeta da sua própria alma. Não negocie a sua paz. O mundo vai tentar comprar a sua paz em troca de preocupação. Não venda. É caro demais. Custou o sangue de Jesus. Mantenha a guarda alta. Proteja o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, com quem você anda. Alimente o leão dentro de você, não o rato. Alimente o espírito, não a carne. Você é forte. Você é mais forte do que imagina. Porque a força que habita em você é a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos, segundo Efésios 1. Pense nisso. A energia nuclear que explodiu o túmulo no domingo de Páscoa habita no seu corpo mortal agora pelo Espírito Santo. Você tem dínamo, poder, dunamis dentro de você. Use isso para trabalhar, use isso para amar, use isso para criar, use isso para servir. Não seja um cristão morno, apagado. Mais ou menos. Seja intenso. Seja apaixonado. O mundo está desesperado para ver gente que tem vida nos olhos. Seja essa pessoa. Eu estou terminando. Mas eu não quero que isso termine em você. Eu quero que isso seja uma ignição. Que saia fogo de você. Onde você pisar, que as trevas tremam. Que quando você entrar numa sala, o ambiente mude, não porque você é especial, mas porque você carrega a presença. Seja um portador da glória. Seja um terror para o inferno e uma bênção para a terra. Lembre-se do texto. Eles o venceram. Verbo no passado. Já está feito. Você não está tentando vencer. Você está administrando uma vitória que já é sua. Coloque um sorriso no rosto. Erga a cabeça. Estufe o peito. O Rei dos Reis é seu Pai. O universo é o quintal da sua casa. A eternidade é o seu destino. E nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus. Romanos 8:39 sela isso. Vai lá. Viva com coragem. Viva com propósito. Viva como quem sabe o final do livro. E no final do livro, nós ganhamos. Você ganha. Agora vá, e faça valer a pena. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Você é livre. Você é vitorioso. Você é dele. Vá e vença o seu dia.